Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o Amazonas, clube que conseguiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro e é sem dúvidas um dos maiores destaques do futebol norte do país, até por conta do potencial que ele tem, justamente por ser uma região que está carente, de clubes, que só para você ter uma ideia, não tinha um clube do Amazonas, do estado, desde 2006 na Série B do Campeonato Brasileiro, que mostra o potencial de torcida que tem na cidade de Manaus e nos arredores e o ótimo trabalho que tem sido feito pela equipe fundada lá em 2019. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e se inscrever em nosso canal, caso você goste de conteúdos como esse, se este vídeo te agregar de alguma forma com algum conteúdo que você ainda não tinha, aí você considera se inscrever, deixar seu like. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Futebol Team e aqui nós postamos vídeos como esse, de projetos de estádios, no caso, histórias de alguns clubes aqui que eu acho interessante contar, como vai ser no caso hoje da equipe do Amazonas. Bom, o clube então que foi fundado lá no dia 23 de maio de 2019, no caso pelo empresário Wesley Couto, e no caso a entidade então passou a receber vários dirigentes de ex-clubes, do próprio estado do Amazonas, como por exemplo o Roberto Pegg, que é o ex-presidente do Nacional, e o William Abreu, que é ex-dirigente do Rio Negro. Então em 2019 a equipe estava disputando a segunda divisão do campeonato estadual, conseguiu acesso para a primeira, em 2020 fez um bom campeonato e também em 2021, quando aí conseguiu sim uma vaga para a Série D de 2022, onde a equipe conseguiu acesso da Série D para a Série C do ano passado e agora nessa Série C mais um excelente ano, sendo a melhor equipe basicamente do campeonato, tanto na Série D do ano passado quanto da Série C desse ano, e aí conseguindo esse acesso para a Série B de 2024, que agora eu conto um pouco mais em detalhes essa história. Bom, eu vou deixar aqui a tabela então para vocês. Na primeira fase aí o Amazonas liderou quase que todo o campeonato, mas acabou terminando na terceira colocação com 32 pontos, atrás do Volta Redonda com 33 e com o Operário com 36, seguido aí por outras equipes, que no caso na Série C, os 8 primeiros colocados vão para a segunda fase, e aí ficou dividido em Grupo A e Grupo B, no qual o Amazonas ficou com o grupo de Amazonas, Paysandu, Volta Redonda e Botafogo da Paraíba, com o Amazonas conquistando 12 pontos e o Paysandu com 10, dois clubes do norte, que conseguiram acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro, e no caso foi a decisão, justamente por ter terminado em primeiro, contra o Brusque. Já teve a primeira final na Arena da Amazônia, que ficou 0-0 aqui, esse jogo que eu vou deixar para vocês. Ainda não sei o resultado do jogo da volta, mas sim, tem a chance do Amazonas se sagrar campeão da Série C de 2023. Bom, para você palpitar tanto nessa decisão quanto também nos próximos jogos que vão ter de Série A, Série B, Libertadores, Champions League, te recomendo a conhecer a PagBet, que por lá acertou tá pago. Você faz seu depósito, o seu registro a partir de R$1. Você já pode começar a apostar, tendo uma boa possibilidade de retorno, em algumas cotações. R$1 aqui, igual essa aqui que eu fiz nos jogos da Eurocopa, voltando mais de 11,50, então ótimas cotações que você pode então fazer seu registro vendo pelo meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Você clica lá, no caso faz o seu depósito e pode começar então a apostar lá na PagBet, R$1 para depositar e saque a partir de R$20. Então o link vai estar aqui embaixo para vocês no primeiro comentário fixado. Bom, ontem, só para você ter uma ideia, ele foi o primeiro clube também a se tornar uma SAF no futebol brasileiro, onde foi considerado oficialmente assim a partir então de 2022, que foi o primeiro clube do norte a virar um clube empresa e foi um modelo a ser seguido, podemos dizer assim, onde até mesmo o diretor executivo, o Roberto, que no caso trabalha na equipe há alguns anos, falou um pouco sobre a criação do clube, que eu vou deixar aqui alguns trechos para vocês, onde ele disse o seguinte: desde quando o Amazonas surgiu, já falávamos para ser tocado como uma empresa. Então já discutíamos, trabalhávamos muito bem essa questão da infraestrutura, de marketing e de apresentação e buscamos bons patrocinadores ao longo desses tempos, mas sabíamos que faltava algo mais, relatou então Roberto em relação a virar um clube empresa. O clube também é conhecido como Onça Pintada, no caso o mascote escolhido ainda na criação em 2019, para o Roberto Pegg, o animal é símbolo da Amazônia, onde justamente pegou as cores da onça pintada, do mascote, para as cores do clube, que é amarelo e preto, e ficou bem bacana. Realmente eu achei bem interessante, até mesmo por não ser uma cor, sim, obviamente existem alguns clubes com essa cor, mas não tantos. Eu achei bem bacana. Eles gostariam de, no caso, ser diferente em relação ao óbvio que seria, que no caso seria um azul, vermelho e branco, no caso com a representação do estado do Amazonas e também de Manaus, que já tem algumas outras equipes com essas mesmas cores. Então o Amazonas quis inovar e achei que ficou bem bacana, tanto o mascote quanto também as cores do seu uniforme.
Bom, e vale ressaltar também que o Amazonas sempre tem uma campanha, podemos dizer assim, dominante, né? Realmente a melhor equipe do campeonato, como foi, por exemplo, na Série D de 2022, onde a equipe teve um aproveitamento de 71% dos pontos até conseguir o seu acesso, ou seja, foi o melhor visitante, o melhor ataque, no caso 46 gols, também a melhor defesa e nenhuma derrota fora de casa. No total 12 vitórias, 7 empates e uma derrota. Ótimo desempenho, então, uma derrota apenas em casa nesses 12 jogos depois de ter vencido. Então, ótimo desempenho na Série D do ano passado e nesse ano também, né? Sendo líder da competição durante um bom tempo e na reta final acabou desandando, mas ainda assim terminou na terceira colocação, classificando para a próxima fase e conseguiram acesso na primeira colocação do grupo, junto com o Paysandu, né? O grupo com o Paysandu, Volta Redonda e também o Botafogo da Paraíba. E essa decisão contra o Brusque, que até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não sabemos, né, se foi campeão ou não, mas você que está assistindo no futuro vai saber. Bom, uma coisa que levanta muito essa questão do Amazonas é em relação à verba pública, onde o portal Veja trouxe essa matéria bem interessante que eu vou deixar aqui para vocês, falando um pouco sobre isso. O que tem de verdade, o que não tem, que eu vou deixar aqui para vocês. Ó, onde o time é patrocinado pelo governo do Amazonas, mas não é o único do estado, né? Inclusive o governador Wilson Lima, que é no caso da União Brasil, reservou 7 milhões e meio de reais do orçamento para ajudar 4 clubes no estado, né, com uma verba direcionada por meio da Federação Amazonense de Futebol. E no caso segundo, né, ele, porque o Amazonas é um clube beneficiado por emendas parlamentares. Em 2023 foram 7 milhões e 100 mil reais foram pedidos, né, pelos deputados estaduais para ajudar o clube por meio de repasses para ajudar o Amazonas. No caso, seria por meio de repasses para a Fundação Amazonas de Alto Rendimento, que cuida das categorias de base do clube. Desse total foram então 5 milhões de reais já foram pagos para o clube e o valor foi até maior, como mostrou então o radar em junho, né, pelo valor Veja, mas algumas emendas foram canceladas depois que houve pedidos de apuração ao Ministério Público e também ao Tribunal de Contas da União. E no caso seria a Joana Dark, a parlamentar deputada, né, do mesmo partido do governador Wilson Lima, que destinou mais de 3 milhões e meio de reais ao clube, no qual ela fez questão de dizer que é torcedora apaixonada e também, enfim, é casada com Aldenor Lima, que é um dos patrocinadores do clube, e disse que não há nenhuma ilegalidade, né, na destinação do dinheiro via emendas para projetos ligados ao clube. Então essa é a questão aí com o Amazonas, que acaba gerando muita repercussão e tudo mais. Eu não vou dar o meu pitaco aqui, esse aqui não é meu papel, estou só trazendo aqui para vocês, mas quero que você deixe aqui embaixo nos comentários sobre os valores também, né? Que muita gente estava pensando que era um valor gigante, vai ser 200 milhões de reais para o Amazonas, a SAF é junto com o governo. Não é bem assim, mas foram esses valores aí que ajudaram a equipe então na Série C para conseguir esse acesso à segunda divisão. Bom, onde foi interessante também, e aí que eu vejo o grande potencial do Amazonas, justamente com jogos em casa, né, na Arena da Amazônia, que foi construído para a Copa do Mundo, estádio então que hoje tem uma capacidade superior aos 45 mil torcedores no máximo. E essa capacidade foi colocada para valer, né, no duelo contra o Botafogo da Paraíba, que o clube então conseguiu confirmar o seu acesso na vitória contra a equipe. Foram 44.500 pagantes para esse duelo contra o Botafogo e foi o recorde de público no estádio, superando então algumas outras partidas, né, como por exemplo o jogo entre Manaus e Brusque, com 44.889 torcedores. Foi muito parecido, tá, os dois públicos, e também da Taça Guanabara de 2016 entre Vasco e Flamengo, que foram um pouco mais de 44.419 torcedores, né? Então realmente um desempenho bem interessante nessa questão de públicos na torcida, com principalmente o jogo do acesso contra o Botafogo da Paraíba, com esses 44.500 torcedores. Vale lembrar que na decisão contra o Brusque eu não consegui achar o número exato de torcedores, porém foi um público superior aos 30 mil. Não chegou a essa marca de 44, 45, como foi, por exemplo, na decisão. E é uma coisa, né? Ano que vem, tendo vários jogos da Série B, com certeza com alguns adversários ali importantes, pode ser que tenha um público realmente bem interessante na Arena da Amazônia e realmente vire um estádio ali que tenha mais jogos. Só do Manaus e do Amazonas já estarem disputando o Campeonato Brasileiro da Série D, da Série C, já ajuda, né, para o estádio não ficar completamente abandonado, como ficou durante um bom tempo, com poucas partidas relevantes no decorrer de uma temporada inteira. E tendo um clube, né, que vai disputar então a Série B, na teoria pelo menos 19 jogos no estádio, certamente faz ele ser muito mais utilizado do que era, por exemplo, de se imaginar inicialmente, até porque o clube foi fundado em 2019 e o estádio é de 2014 para a Copa do Mundo.
Bom, que vale lembrar também que no duelo contra o Botafogo da Paraíba teve alguns problemas de acesso, né, com alguns torcedores reclamando que o QR Code não passava e que, no caso, o estádio estava bagunçado as cadeiras, né, por exemplo, você ia, no lugar estava muita gente aglomerada, então não foi uma boa experiência para esse jogo aí de 44.500 torcedores, e até o portal aqui, ó, que eu vou deixar para vocês, Diário da Capital, falou, né, deu esse questionamento se a Arena da Amazônia está pronta ou não para receber os jogos da Série B, que vão ser então pelo menos 19 partidas em casa no Campeonato Brasileiro, fora ainda, por exemplo, Copa do Brasil, Copa Verde e o Campeonato Estadual, que o gramado visto na partida, né, tanto contra o Brusque quanto o Botafogo da Paraíba, obviamente não é o padrão FIFA que todo mundo gostaria. Então dá pra ver que tem alguns problemas, principalmente atrás dos gols e tudo mais, e a qualidade com certeza, né, vai ter que melhorar para seguir os padrões, ainda mais tendo um monte de jogo na Série B, onde a Secretaria do Estado do Esporte, né, já trabalha com planejamento da manutenção da Arena da Amazônia, que vai estar então cedidas e confirmadas para esses duelos então da Série B com o Amazonas, porque vale lembrar o confronto entre Brasil e Argentina, que era a partida eliminatória para a Copa do Mundo de 2026, tinha chances de acontecer no estádio, mas ainda não foi confirmado, justamente por conta do estado do gramado, e o Brasil infelizmente tem sofrido esse azar também, né, com jogos com algumas gramas bem ruins, e o estádio em Manaus então acaba não sendo uma alternativa para esse duelo. Então foi uma experiência que não foi tão agradável, mas que serve de experiência, né, para o Amazonas, que obviamente não vai ter todos os jogos com 45 mil torcedores, mas para ter uma maior facilidade, e até mesmo futuramente ter um público maior, que vai ter certamente alguns jogos importantes na Série B, pode sim ter um faturamento interessante, proporcionando também uma experiência melhor para a sua torcida, fora essa questão também do gramado, que é um obstáculo a ser superado, mas eu diria que não é um grande problema assim, nossa, Amazonas longe, né, não tem estrutura para estar na Série B, não, longe disso, ainda mais tendo um estádio de nível de Copa do Mundo, que foi completamente reformado, construído, né, em 2014. Bom, tem alguns pontos que eu achei interessante trazer aqui para vocês, como por exemplo o engajamento do clube nas redes sociais, que é bem grande, né? Assim também como a cidade de Manaus, a população do estado do Amazonas, então já era de esperar que teria um grande engajamento, mas achei bem bacana. 177 mil seguidores no momento que eu estou gravando esse vídeo, com várias postagens tendo um número de curtidas bem alto, né? Esse aqui, por exemplo, que confirmou então o acesso à Série B, com mais de 43 mil curtidas em um post, 1.600 comentários, é muito alto, em vários posts recentes também, ó, passando de 6 mil, 5 mil, 13 mil, realmente é um engajamento bem alto nas redes sociais, que dá pra ver que tanto tem esse carinho do pessoal de Manaus, quanto também do estado, né, e do Brasil inteiro, né, vi várias pessoas comentando, pessoal que gosta de futebol também, acho que tem um potencial de ser um time carismático, por exemplo, o que poderia ter sido a Chapecoense, eu acho que nesse sentido o Amazonas tem sim esse potencial, ainda mais estando numa divisão que, querendo ou não, é muito mais chamativa do que a Série D, do que a Série C, até pela facilidade que é assistir pelo Premier, eu diria, né, você assinar ali e assistir a Série B, e porque vai ter um time que vai cair, por exemplo, a zona de rebaixamento, um monte de time próximo, né, Santos, Vasco, o Bahia, enfim, o Curitiba e o América bem encaminhado, enfim, vai ter um time aí com muita torcida que vai acabar sendo rebaixado, e vai com certeza aumentar o engajamento na Série B, com o Amazonas então fazendo parte. E outro jogador também que conseguiu dar a volta por cima foi o Sassá, aquele mesmo atacante ex-Botafogo, ex-Náutico, ex-Cruzeiro, que pela equipe então foi o grande destaque que conseguiu dar essa volta por cima, com 17 gols marcados em 22 jogos. Até a equipe do Amazonas conseguiu realmente dar essa volta por cima na equipe, e quero saber o que você tem a dizer aqui então sobre o Amazonas. Será que ele vai conseguir realmente se estabelecer na Série B, firmar como uma das grandes potências do futebol do norte do país? Enfim, quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, inclusive de acordo com a expectativa, né, dos donos, dos dirigentes, a meta está na Série A de 2025, então realmente para o próximo ano o Amazonas vai fazer um time bem forte para disputar a Série B, e não ficarei surpreso de ouvir falar muito da equipe nos próximos anos. Quem sabe não possa ser um novo Cuiabá, que é um clube novo e que fez um ótimo trabalho, uma ótima gestão, estando aí para o seu terceiro ano consecutivo na Série A. Bom, link da PagBet vai estar aqui embaixo então na descrição, você pode começar a apostar a partir de R$1 no primeiro comentário fixado também para vocês, e nos vemos então numa próxima com outras sugestões de conteúdos para vocês. Quem quer o Retrô, clube que tem uma infraestrutura milionária, mais de 20 milhões de reais em um novo estádio, no seu centro de treinamentos, vai lá dar uma olhada, e nos vemos aí numa próxima. Valeu!